Oi, boa noite, a todos. Sejam bem-vindos ao canal Experimento Conscienciológico da Técnica de Mais um Ano de Vida. Esta técnica, ela foi proposta em 1994 pelo professor Valdo Vieira, no livro 700 Experimentos da Conscienciologia. E essa técnica, né, tem como finalidade a aceleração da evolução consciencial. E parte do pressuposto, né, que o experimentador irá dessomar em 365 dias após o início do experimento. O programa ele consiste em entrevistar experimentadores, né, da técnica de mais um ano de vida intrafísica, tanto alunos que participaram do curso, o experimento grupal da técnica de mais um ano de vida, ou aquelas pessoas que aplicaram o experimento, né, fizeram o experimento individualmente. E hoje, né, nós vamos entrevistar, né, um aluno da técnica de mais um ano de vida, é o Henry Cócaro. Henry, ele vai apresentar o tema TENEPS, Megafoco na Retomada da Tarefa Evolutiva. Henry é graduado em zootecnia e especialista em administração rural. Ele é professor do Instituto Federal Campus Rio Pumba. Ele retomou os estudos da Conscienciologia em 2021. Boa noite, Henry. Seja muito bem-vindo ao programa Experimentum da Técnica de Mais um Ano de Vida. Obrigado, professora. Boa noite a todos também que estão nos ouvindo. E vendo, né? Ouvindo e vendo, é isso aí. Então, assim, aqui a gente vai fazer uma conversa, um bate-papo, né? Então, pode ficar aí bem à vontade para a gente ir conversando sobre esses. Você traz aqui dois temas, assim, que são sérios e importantes, né? Dentro do contexto evolutivo, que é a TENEPS, né? E a retomada de tarefa, né? Evolutiva. E aí eu queria começar a nossa conversa, né? Como você retomou em 2021 as suas atividades, né? Seus cursos de Conscienciologia em 2021, tem 2 anos aproximadamente, né? Digamos assim. E aí eu queria saber o que motivou, né? A você aplicar a técnica, né, dentro de um curso, né, num grupo, né, de alunos com esse mega foco, né, de aceleração da história pessoal. E quando foi que você se interessou pelo experimento? Foi antes foi nesse mesmo período que você entrou retomou as atividades da Conscienciologia? Foi sim. Sim, o que me motivou a aplicar a técnica foi a vontade de retomar o caminho da programação existencial. Agora, para concluir isso, teve um contexto anterior, né? Como eu me sinto retomando as tarefas evolutivas, isso significa que em algum momento eu exerci essas tarefas. Eu ia fazer essa pergunta para você, né? Há quanto tempo você conhece a Conscienciologia, né? Então, eu estou retomando porque eu já fui voluntário na década de 90. Né? Eu tive contato com a Conscienciologia em 92, quando eu tive a minha primeira projeção de consciência contínua. E, e esse assunto me gerou assim muita dúvida, né? Eu fiquei muito preocupado com o que havia acontecido e acabei conhecendo uma pessoa que tinha uma apostila do IPC e ao ler a apostila, simplesmente todo o fenômeno estava lá descrito, né? Do início ao fim, o estado do início ao fim, os ruídos cranianos, a catalepsia projetiva e depois o retorno também ao corpo físico.
E aí foi que eu comecei a ir no Rio de Janeiro, lá na Glória, porque na época eu morava em Niterói. Eu ia no Rio assistir as palestras lá. Então, as primeiras palestras que eu assisti foi com o professor Valdo, inclusive. E já em 93 eu comecei a fazer vários cursos. Em 94 eu mudei de cidade porque eu fui estudar em Viçosa, Minas Gerais. E aí, nesse meio tempo, eu fiquei longe, né, da Conscienciologia, eu estava quente fazendo os cursos, e a solução que se apresentou na frente foi de eu voluntariar lá, levando palestras, né, na verdade, auxiliando a organização de palestras lá na universidade enquanto eu estava estudando, né? E aí, nessa preparação, eu fiquei de 95 a 98 como voluntário, ajudando a organizar essas palestras. Então, primeiramente vieram professores do IPC do Rio e depois professores e professores do IPC de Belo Horizonte. E além das palestras, também ocorreram alguns cursos, como o Bioenergia Sem Muros, na época era os PEIs, né? Os Aconteceu o P1, P1. isso, fizemos até um P3 lá. E o que aconteceu, professora Ana, em vias aí da minha formatura, em 98, a gente conversei com a equipe, né, porque foram aparecendo os jovens na época que se afinizaram com as ideias, e conversei com eles que eu estava num momento tenso da minha vida, porque eu teria que sair de lá, né, formando, eu não tinha como ficar lá, então nessa conversa nenhum de nós, né, nenhum dos colegas conseguiam assumir essa tarefa de continuar com as palestras e cursos, porque eles também iam formar. E aí, a partir desse momento, eu fiquei focado, né, em terminar o curso de zootecnia e me dirigir para a profissão, né, buscar assim, autonomia financeira diante da profissão. Bom, depois disso, de 98, eu fui trabalhar em São Paulo e lá eu voltei a ter um contato com o IPC de São Paulo e fiquei lá até 2001, também fazendo cursos. Foi lá que eu fiz o ECP1, o ECP2, fiz muitos cursos de extensão e também fazia um voluntariado no tempo que me era permitido, porque eu já estava trabalhando. Mas aí, em 2001, eu acabei mudando de cidade novamente em função assim de exercer a minha profissão, né? Recém-formado, eu queria sentir assim um ímpeto de conseguir colocar em prática aquele tempo todo que eu investi, né? E aí, desse tempo em diante, de 2001 em diante, realmente meu vínculo consciencial foi quebrado, né? Assim, eu deixei de fazer as leituras, eu deixei de fazer cursos, né? Naquela época a gente não tinha os cursos online, né? E também parei de fazer as leituras. Vamos dizer, eu acabei ficando assim muito robotizado, né? Acabei sendo engolido pelo rolo compressor de buscar assim uma autonomia financeira e digamos aí que esse foi um dos principais focos que eu tive. E isso eu percebo, né, na minha avaliação, que me afastou de continuar com o vínculo consciencial. Esse foi um dos Então principais gargalos. foram 20 anos, né, afastado. Exatamente. Exatamente 21 anos, porque você retomou em 2021, né? Isso, isso, 20 anos. Enfim, o que motivou você a voltar aí em 2021 e, né, fazer a técnica de mais um ano de vida? Então, nessa retomada, bom, como que foi essa retomada? Eu assisti uma palestra do YouTube na época da pré-IC, chamava Responsabilidade Planetária. E aí a professora, ela estabeleceu uma ligação entre conscienciologia e responsabilidade pessoal diante do ambiente. E isso foi um gatilho assim que na mesma hora me convenceu de que eu tinha que ligar para ela, de que eu tinha que saber como é que pode, né? Agora a Conscienciologia trabalhando com o ambiente, com as energias imanentes
no sentido de mostrar para as pessoas que elas interferem ao interferir no ambiente, elas também interferem nas energias imanentes. Eu fiquei, assim, me identifiquei imediatamente com esse tema, até porque na minha profissão esse é um assunto, né, que eu transito, que envolve a produção de alimentos, que envolve a fome, que envolve a preservação dos ambientes, né, para a produção de alimentos na agricultura. E aí eu liguei dei um jeito, arrumei o WhatsApp dela, e ela falou, olha, a primeira coisa que você precisa fazer é refazer um curso de entrada. E aí, nessa busca, veio algumas perguntas importantes, né? A primeira foi a seguinte, bom, quais que foram os resultados dessa minha quebra de vínculo, né? E a segunda, afinal, onde é que eu estou na minha ProEx? E aí foi tentando responder essas perguntas que eu parei no serviço de apoio da programação existencial que fica na Apex. E aí lá na Apex, os professores que me atenderam, eles foram assim bem enfáticos na sugestão de eu fazer a técnica de mais um ano de vida. Eles me Que perguntaram legal. se eu conhecia, achei que eles foram bastante assertivos, né, de tratar da técnica, né? Inclusive um dos professores eu tinha conhecido ele em São Paulo, numa das reuniões do Greenback. E aí a gente se reencontrou e ele falou, olha, você tem que usar a técnica de mais um ano de vida. Você conhece? Eu falei, sim. Aí que ele comentou do experimento grupal. E aí, assim que eu soube como é que era, né, busquei informações na internet, eu já me matriculei e foi assim que eu acabei retomando, né, também o conhecimento da técnica. Eu já conhecia ela a partir da leitura do livro dos 700 experimentos, mas não sabia que tinha um experimento grupal. E achei, assim, me instigou bastante participar do experimento no formato que ele tem. Então, e você está no segundo, né, no segundo experimento, né, da técnica em grupo, né? Então, já que a gente está falando de retomador de tarefa, né, já dá para quem está nos ouvindo ter uma ideia do que é um retomador de tarefa. Mas você poderia definir o que é esse retomador de tarefa e por que você se considera um retomador de tarefa? Bom, o retomador de tarefa é uma pessoa que ela conheceu Conscienciologia, ela estabeleceu algum tipo de vínculo com o paradigma consciencial e depois ela interrompeu essa condição durante algum tempo. Então, o retorno desse ex-mini dissidente, né, ideológico, a condição de voluntário, de colaborador, predisposto, com vontade, né, de vivenciar o paradigma consciencial dentro de uma equipe, dentro de uma IC, é o que caracteriza o retomador de tarefa. Ele está buscando retornar o curso da consecução da sua programação existencial. Então, eu me identifico com esse processo, porque, assim, apesar de nesses 20 anos eu ter, vamos dizer, deslanchado na minha vida profissional, né, considero que eu me acertei profissionalmente, né, mas ainda assim eu sempre tinha dentro de mim um certo marasmo existencial, eu sentia uma desatualização evolutiva, uma incoerência do meu potencial para assistir outras pessoas com o que eu estava vivendo. E com a retomada da tarefa, o que aconteceu foi o seguinte, eu reabri um espaço para o paradigma consciencial dentro da minha existência. E assim eu me senti mais reorganizado, capaz de refletir mais sobre a minha trajetória existencial, né, fazer um balanço do que aconteceu,
e também me reconectar a colegas do intermissivistas, né? Colegas que também planejaram essa vida atual antes de ressomar nesse planeta. Então é por isso que eu me sinto assim como retomador de tarefa. Vamos dizer, para sintetizar, eu recobrei uma vontade de auxiliar as consciências, a outras consciências, né, a partir da minha reciclagem pessoal. Para mim, esse assim, é o principal sinalizador de que eu estou retomando as minhas tarefas evolutivas. E hoje você é voluntário de algum IC, não é isso? Isso. Hoje eu sou voluntário da Pré-IC para Ecológicos. Ela ainda, na época que eu assisti a palestra, em 2021, ainda era a Pré-IC Responsabilidade Planetária. Ela mudou de nome. Hoje é Pré-IC para Ecológicos. Ela está incubada dentro da Araci. E aí essa Pré-IC, ela estuda essa especialidade, ela busca estudar as interações das consciências de diferentes níveis evolutivos entre si e as interações das consciências com as energias imanentes nos ambientes intra e extrafísicos, sob a perspectiva sempre da conscienciologia. Por isso ela é diferente da ecologia, né? Porque a ecologia ela só estuda as relações dos seres vivos com o meio ambiente numa perspectiva, vamos dizer, biológica, né? Enquanto a paraecologia ela vai buscar essas interações numa perspectiva multidimensional, uma perspectiva pelo paradigma consciencial. Legal, né? E dá essa sustentabilidade, né? Você está voluntariando, está dentro do Holopensene, né? Da conscienciologia, né? E aí eu pensei aqui, né? Você conheceu, saiu, voltou, saiu e voltou, né? Parece que tem alguns desafios ou alguns gargalos, né? Intraconscienciais ou extraconscienciais que é preciso se enfrentar nesse movimento de retomar essa tarefa, né, evolutiva. Você poderia trazer assim para a gente que desafios, se você concorda primeiro, né, com essa minha colocação, e que desafios você enfrentou, né, porque o que parece que vai ficando mais difícil, né? Você deixa uma vez, aí volta, mas deixa de novo, e aí fica, né, algo parece que vai ficando mais difícil, né? Não sei se fica mais difícil, né? Ou se vai ficando mais fácil. Aí você vai tirar essa dúvida aqui para a gente. Fica mais difícil, sim, professora. Eu penso que retomar qualquer coisa fica sempre um pouco mais difícil, né? Então, reconstruir, né? Reconstruir um relacionamento, reconstruir uma amizade, reformar uma casa, é sempre mais difícil, né? A gente precisa ter mais energia, assim, na verdade não é mais energia, mas é focar mais a energia. Você acha Dispensar que mexe, que balança a autoconfiança nisso? Porque você trouxe uma questão assim, né? Que trouxe exemplo, é relacionamento, é fazer isso ou aquilo outro, né? A retomada é difícil, né? Você acha que mexe na confiança, na interconfiança, na autoconfiança nesse processo? Acho que sim. Mas eu acho que não é só isso. O retomador, ele está, na maior parte das vezes, ele está sempre muito disperso, né? É comum aos retomadores uma certa dispersão consciencial. Ele geralmente quer atuar em várias frentes. Então não é só a confiança é uma dessas frentes, ele quer atuar em várias frentes.
Então, ele acaba ficando muito assoberbado com as demandas também intrafísicas, né? Ele quer fazer um monte de coisas. E aí, eu penso que esse assoberbamento é que acaba, e essa dispersão consciencial que acaba trazendo dificuldades para selecionar aquelas tarefas que são realmente importantes e necessárias. Então, penso que é essa dispersão que é o grande gargalo, né? Eu passei por isso e foi aí que a técnica me ajudou bastante, porque tendo como pressuposto de que eu tenho apenas 1 ano de vida, isso exigiu que eu buscasse um mega foco. Não adianta ser só um foco, não adianta ser só uma sequência de etapas. Eu tinha que escolher o gargalo principal para começar, né? Para começar as ações, para me realinhar proexicamente, né? E eu só tinha 1 ano para fazer isso, né? Então, isso me Então, botou no trilho, né? Eu poderia fazer um monte de coisas, mas assim, 1 ano precisa escolher o que realmente é essencial. a técnica ela tem esse propósito mesmo de você focar no essencial, porque não tem o tempo, né, longo de vida, é só 1 ano, é só 365 dias, né? Então, essa condição, ela naturalmente faz a gente eliminar o que não é o megafoco, não é a prioridade primeira, né? Mas o que é que a TENEPS tem a ver com essa história do retomador de tarefa, que é seu megafoco? Pois é, eu poderia ter começado por outras técnicas, por exemplo, pela docência, que é uma técnica importante, mas assim, eu escolhi a TENEPS porque já na década de 90, eu já, assim que lançou o livro e eu fiz um curso, ela me ficou muito familiar, ela não me era estranha e eu senti um potencial grande na técnica para fazer assistência, um potencial de interassistência. Além do que, também ela representa um contato diário com o meu parapsiquismo. Então, eu escolhi ela como um alicerce desse meu processo de retomada. Eu, mesmo pensando, né, em utilizar outras técnicas no futuro, para mim essa daí foi a que eu escolhi, por esses motivos que eu coloquei, e também assim como uma forma de já começar a atender os credores evolutivos, né? Porque enquanto retomador eu também tenho cometi deslizes, né? Tomei algumas atitudes que assim não foram cosmoéticas e eu penso que além da autopesquisa, a TENEPS ela vai me ajudar, tem me ajudado também a lidar com os credores, né? Ainda mais nesse processo que eu estou buscando e executando mudanças, né? Então, tem sempre alguém exigindo alguma coisa, querendo alguma coisa, duvidando de mim. Então, a TENEPS me ajudou nesse processo. Então, você poderia trazer uma definição de TENEPS, né, já que é o seu megafoco e a gente está aqui com pessoas nos assistindo, né, e nos ouvindo, Uhum. para que ele possa entender essa importância da TENEPS na sua vida agora, né, nessa técnica de mais 1 ano de vida, né? Sim. A TENEPS ela é a transmissão direta de energia consciencial, assistencial para consciências conscientes projetadas ou conscientes, carentes de energia, enfermas, né? Esse processo ele ocorre durante a vigília física ordinária, né? No mesmo horário, todos os dias, durante 50 minutos, incluindo fins de semana, feriados, e é auxiliada por amparador extrafísico.
eu devo fazer uma complementação que eu lembrei agora, que a primeira vez que eu fiz o curso de TENEPS, e eu ainda era estudante, né, aqui em Viçosa, que é relativamente aqui perto, tinha alguns requisitos na técnica que eu não atendia, porque eu era jovem e estava na minha fase preparatória. Então, vou citar alguns que para mim fizeram muita diferença, que foi não ter uma base física, né? Eu morava na universidade, morava em república, depois eu morei na casa da minha mãe, ter uma parceira afetiva estável e principalmente esses, né? Sim, e ter um certo equilíbrio financeiro também, né? Ter uma razoável, uma condição financeira estabilizada. E eu não tinha nenhuma dessas. Então, um dos motivos que eu, assim, né, ainda jovem, também me fizeram investir bastante na trajetória profissional foi para conseguir recursos financeiros, foi para conseguir me calçar para começar a atingir alguns requisitos que eu considerava básicos, né, que para mim eram básicos para iniciar a técnica. Então, eu lembrei disso agora, porque tem pré-requisito. Né? Isso, tem. Uma organização nesse sentido, né? Financeira, né? Uma base física, né? Fixa, né? Um lugar adequado. E realmente, assim, faz sentido isso, né? Que a gente vai estar mexendo, né? Levantando poeira, como se diz, no extrafísico, tudo, né? Então, Isso. É bom estar calçado, né? Estar bem calçado quando quando começar esse tipo de atividade, né? Professora, sabe o que aconteceu, me permite complementar, é o seguinte, durante a técnica, eu concluí que eu tinha essas condições, né, usando os espaços da técnica, né, para fazer um certo balanço, né, do que eu tinha de aporte e do que eu ainda não estava devolvendo. Né? E aí foi muito convincente de que eu tinha as condições já. O que estava me faltando para eu começar, então, a iniciar a TENEPS? E aí sim, a confiança foi um dos assuntos que apareceu. Porque inclusive, eu fiz vários testes nessa trajetória até realmente iniciar a TENEPS em agosto de 2022. Eu fiz vários testes, assim, para, de fato, assim, sabe, começar e sustentar esse processo. Então, eu testei horários, né, fiz cursos que relacionavam a ProEx com a TENEPS, fiz imersões, 2 imersões no CAEC, experimentando os laboratórios, experimentando o laboratório de TENEPS. Então, esse foi li o livro da professora Katia Arakak, né, Otimizações pré-TENEPS, porque para inserir essa exigência da TENEPS, né, porque são 50 minutos de doação de energia, mas exige uma preparação a pré e uma pós. Né? Então, eu estabeleci um horário, né, testei esse horário para ver dentro da minha agenda como não trazer transtornos. Então, isso foi algo assim importante, né? Essa organização que você colocou. Henry, tem aqui uma pergunta para você, é da Silvana Afonso, parabeniza você, né? E poderia compartilhar os recursos que você utilizou para manter o megafoco na TENEPS? E como você falou, que como é que chama? A desconcentração, né? Mental, Dispersão né? consciencial. Dispersão mental, né? Consciencial. Você falou que é um traço que está bem presente, né? Aí essa pergunta cai bem, né? Como foi que você, para manter esse megafoco da TENEPS? Ou seja, não, será que é TENEPS ou será que é aquilo? Será que é isso ou será que é aquilo outro, né?
a gente começa a arrumar os subterfúgios para não encarar de vez o que realmente vai te dar satisfação, felicidade evolutiva, né? Obrigado, Silvana, pela pergunta. Sabe, quando eu coloquei o que eu tinha de aportes e que eu tinha retribuído no papel, na verdade foi dentro do curso Balanço Existencial, na Apex, eu fiquei com vergonha. E então, vamos dizer que essa vergonha foi uma mola que ela, assim, me impulsionou a me manter firme nessa decisão, né? Entender que a TENEPS seria o alicerce para a minha retomada. Então, para chegar nisso, né, eu já contei uma parte, mas eu fui paralelamente a esse mega foco, eu fui realizando outras ações para me manter focado. A que eu quero mais destacar aí foi o descarte de bagulho energético. Então, isso foi assim bastante importante, né? Eu percebi que eu tinha bagulhos energéticos de 3 casas diferentes aqui. E aí, diante dessas tantas mudanças, eu percebi que eu tinha que começar por aí. Então, partir também de ações extraconscienciais, né? Então, eu fui descartando os bagulhos, depois eu arrumei o meu escritório, fui recompondo a minha biblioteca, né? Fui lendo um livro por mês, né? Porque muita coisa aconteceu nesses 20 anos. Então, eu fui lendo, buscando um turno intelectual para conseguir recuperar coisas, assistindo tertúlia, lendo verbete. Participei durante um tempo do grupo Retomadores de Tarefa, sediado na Apex. E fiz a reforma de um jardim aqui dentro da minha base física, que foi muito importante em função da paraecologia, né, me instigou a reconectar com o meu holochakra, né, com o meu energossoma. Então, isso foi muito bom, porque tudo que eu ia fazendo, eu estava sempre em mente, olha, isso aqui está relacionado à TENEPS. Olha, isso aqui é para chegar lá na TENEPS. E, de fato, eu consegui adiantar até ao que eu tinha planejado. Eu tinha planejado para iniciar a TENEPS nesse ano, em fevereiro, né, no final do encontro, né, que começou no ano passado, mas eu adiantei ela para agosto, em função desse foco aí que eu fui mantendo, né? Eu fui direcionando vários esforços nesse sentido. Eu acho que um assim, importante aí que você trouxe, né, foi manter-se no holopensene da Conscienciologia. Então, você foi fazer curso, você foi fazer imersões, você foi, né, assistir tertúlia, fazer leitura. Então, esse holopensene, né, que você acaba, né, fazendo essa imersão, ajuda muito a manter lúcido, né, e centrado naquilo que você quer, né? O externo, você organizando o externo, que você disse, eu fui arrumar aqui minha biblioteca, joguei um monte de bagulhos energéticos, né, fora, né, fiz essa limpeza, eu vejo, né, que foi um efeito de uma mudança já íntima, né, interna, que aí ajudou a dar esse aporte para você, né? Você mexeu por dentro, atuou lá fora, e a atuação ela acabou voltando para você, né? E fortalecendo mais ainda, né? E que acaba também esprairando para o seu círculo de convivência, né? Porque
mexe com um todo, né? Com o ambiente familiar todo, né? Então, acho que é bem isso. Né? Então, Isso. se você quer alguma coisa, foca naquilo. Ajuda, vai, né, agindo, né, atuando, vai, né, fazendo esse movimento. Não adianta ficar, eu quero, eu vou fazer. Né? Eu vou começar a ter NEPS, mas a pessoa não se movimenta, não vai fazer nada, né? Tanto é que o caminho foi tão positivo que você antecipou, né? Antecipou o início da TENEPS. Foi Isso. bem Ainda bacana, né? durante a técnica, foi possível iniciar, né? E já senti algum efeito positivo, né, dessa decisão. Então, eu penso que assim, eu aproveitei o Holopensene do experimento, que é muito baseado em planejamento, para também planejar esse megafoco. Então, tudo isso que eu coloquei, o planejamento, a reforma, o planejamento financeiro, a reforma do jardim, dos descartes, especialmente os testes de horários, foi assim tudo planejado, porque eu queria evitar que a dispersão e a concorrência de outras tarefas, né, me levasse de novo a me afastar da conscienciologia. Então, foi muito satisfatório, assim, eu fiquei satisfeito de conseguir, dentro do holopensene da técnica, chegar nisso. Né? Então, penso que foi assim, e também teve os eventos extrafísicos, que também me estimularam muito, né? Assim, como se confirmassem que, sabe, era esse o caminho. Você diz assim, eventos extrafísicos, seria projeção ou uma percepção? Você está aqui no intrafísico e acessa alguma ideia ou alguma vivência de fenômeno parapsíquico que não seja projeção? Olha, as mais marcantes foram mesmo projeções e extrapolacionismos assim que eu comecei a TENEPS. Eu tive projeções antes da TENEPS. Vamos dizer que eu tive um aperitivo antes de começar a TENEPS sobre o que é TENEPS. Porque Que legal! somente lendo o livro, né, e conversando, é muito diferente de ter a experiência por si mesmo. Né? Então, esse já é o convite, né, do paradigma consciencial, de cada um buscar ter as suas experiências, né, pessoais, e foi isso que aconteceu nessa pré-TENEPS. A minha sogra, ela veio aqui ver os netos, ela veio de São Paulo, e teve um dia que choveu muito e teve uma poça de água, aqui perto de uma escada que dá aqui acesso para a cozinha. Ela escorregou nessa poça e quebrou o tornozelo. Então ela teve que ficar aqui 4 meses, quase Uau! 5 meses antes de ir para São Paulo. Aí logo no início, na primeira semana que ela ficou aqui, ela é uma pessoa muito ativa. Eu percebi que ela estava assim inconformada de ter que ficar numa cama imobilizada. E eu tentava acalmar ela e tudo mais, mas assim, ela ficou muito intranquila. E numa dessas noites, então, eu despertei com os parabraços. E ela aproximou, ela veio na minha frente, eu estava no quarto de dormir, e eu percebi que ela estava adormecida, ela veio trazida por uma consciência, que para mim era o amparador dela. E na hora que ela chegou, eu comecei a exteriorizar a energia. Exteriorizar, e durante aquele momento eu fiquei eufórico, porque me veio na mesma hora a ideia de TENEPS. E eu fiquei tão eufórico que eu despertei. Bem isso. Eu falei, bom, se isso tem a ver com TENEPS, eu estou entendendo, é isso aí que eu quero, eu tenho capacidade, tenho potencial, é por aí é um dos caminhos, né?
E ainda na fase pré-TENEPS, eu tive uma projeção, na época eu estava na consciencioterapia, que também foi uma outra técnica que eu convergi para dentro do experimento grupal da técnica de mais um ano de vida, né? Eu entrei na consciencioterapia para aprofundar a minha autopesquisa. Então, coincidiu de eu, após uma sessão já em casa, eu me projetar num quarto totalmente branco e só sem portas, com uma báscula em cada parede lateral, bem no alto, e com um canteiro mais ou menos de 1 metro, onde tinha algumas árvores, sabe? Era tudo branco, mas as árvores verdinhas. E na outra parede tinha uma poltrona reclinável da cor bege. E aí, transmentalmente, alguém falou para eu me aproximar dessa poltrona para sentar. E antes de sentar, essa consciência falou para mim assim, olha, aqui é onde você pode chegar. E aí eu despertei com assim a forte impressão, intuição de que aquilo estava relacionado à TENEPS. E até hoje, né, eu tenho essa experiência como assim um futuro possível, né, onde enquanto tenepsista, né, esse espaço representa algo que no momento eu não tenho cões suficientes para compreender, mas eu me senti muito pacificado nesse ambiente, acolhido. A energia era mesmo uma energia assim de auxílio, né? Então isso foi muito marcante para mim. Os amparadores, eles nos presenteiam, né, com esclarecimentos, né, e isso depende muito do nosso posicionamento, né? Então, você estava com um posicionamento muito firme, né? De fazer essa retomada, né? de focar na sua ProEx, né? Então, a gente sempre fala, né, que a gente, quando se posiciona, diz para o multidimensional, né, para o extrafísico, né, para a multidimensionalidade, aquilo que quer. E aí os amparadores, eles atuam nesse sentido de ajudar a pessoa a chegar naquilo que ela quer, né? Isso. Enfim, então, Cristiane Rames, ela dá parabéns pelo trabalho, do seu exemplarismo. Ela faz uma pergunta, pede para você compartilhar um pouco dos contrafluxos mais significativos no teu processo de retomada. Penso que o maior contrafluxo para qualquer retomador de tarefa é descartar alguns bagulhos pensênicos. Então, primeiro é conseguir entender certas formas de pensar que prejudicam a si mesmo. Então, para mim, esse foi o maior desafio. Assim, elencar qual bagulho pensênico eu deveria iniciar o meu enfrentamento, né? O meu auto-enfrentamento. E, para mim, o principal desafio nesse sentido foi eliminar uma amizade, eliminar não, mas conseguir compreender as ligações que eu tinha com uma amizade ociosa, né? Conseguir compreender os efeitos dessa amizade na minha pensanidade. Então isso foi difícil, né? Porque ela era uma amizade, mas era uma amizade que ela não me trazia, ela me trazia alguns ganhos secundários que acabavam atrapalhando a minha manutenção, né, dentro de uma trajetória assim, mais produtiva, mais assistencial. Então, esse principal desafio, reconhecer isso, entender como que era a minha pensanidade ao estar próximo das pessoas, entender
quais os gatilhos, né, pensênicos eu disparava, mas também, de uma outra forma, me ajudou também a me recentrar, né, cosmoética, né, à medida que eu fui compreendendo isso, me ajudou também a elaborar aplicar algumas técnicas para evitar esses gatilhos pensênicos. Então, esse foi um desafio que foi o mais difícil. Ô, Henri, e você também, eu vi que você falou em consciencioterapia, né? Você também usou a consciencioterapia para te ajudar nessa reestruturação pensênica, digamos assim, né? Você eliminar esses bagulhos pensênicos, é muito difícil, né? Mas é difícil também a gente descartar objetos, né, esses bagulhos energéticos que estão dentro de casa, né? E agora, um pensamento, uma ideia, eu acho também que é muito difícil, né? Porque você passa de um processo autoassistencial, né? E para isso você vai num contrafluxo de um bolsão, digamos assim, extrafísico de consciências ligada a essa ideia, né? Então, primeiro você precisa fazer esse movimento de autoesclarecimento, de recim, para quebrar, né, a retroalimentação que esse pensamento provoca no bolsão extrafísico, né? Isso. Porque não é simplesmente, eu não quero mais saber disso, vou largar essas consciências, né? Não é bem assim, né? Então, o melhor é você fazer isso lucidamente, né? Estrategicamente, para você fazer a auto e heteroassistência, né? Tanto ao grupo de consciex quanto ao grupo de consci ligadas a esse determinado assunto, esse tema que você trabalhou aí, né? Isso. Eu percebi, professora, que somente sozinho eu não conseguiria. Quer dizer, né, mais ou menos isso, porque na consciencioterapia eu sou um evoluciente, né? Então eu mesmo me pesquiso, eu mesmo compreendo, eu mesmo vou tomando as minhas decisões, fazendo as minhas escolhas, tomando as minhas decisões e agindo, né? Então o foco está no próprio paciente que, vamos dizer assim, né, que elabora os caminhos da sua evolução, né, da sua autoevolução. Eu percebi que seria muito difícil eu fazer isso sozinho, sabe? Tava muito a bagulhada pensênica estava muito grande. E aí eu identifiquei aquele bagulho que era o que mais pesava. E ao levar isso para a consciencioterapia, de fato, foi assim, importante. Então, foi uma outra possibilidade que eu convergi com a técnica. E isso me ajudou a dar mais sentido ao TENEPS, como eu disse. Eu sabia que eu tinha que me retratar com algumas consciências. Eu sabia que eu tinha que retificar algumas coisas, recompor algumas atitudes, digamos, de mal feitos no passado, antiéticos, no passado dessa vida. E aí a TENEPS, ela me deu, vamos dizer, uma retaguarda. Investir na TENEPS foi uma retaguarda nesse processo, né? A autoconsciencioterapia continua, né? Eu recebi alta, ela continua, né? A autoexperimentação continua e vai continuar sempre. Né? Ela não para nem com a TENEPS, nem com a alta. Ela continua. É que a consciencioterapia, né, essa experiência de fazer essa terapia, ela ajuda você a ser um autoconsciencioterapeuta contínuo, né? Então, ali você aprende muito isso. Mas tem uma coisa assim que eu achei bem interessante que você falou, que eu acho que é uma sabedoria. Eu vi que eu precisava de assistência para solucionar isso, né? Então, chegar a essa condição de perceber que precisa de assistência para isso e ir atrás, buscar isso, a gente ganha, sabe,
frentes, né? Porque você diz, eu não tenho condições, eu vou atrás de alguém para me ajudar, alguma coisa para me ajudar a resolver esse problema, né? Isso aí a gente ganha muito, acelera muito, né? Quando a gente se abre para ser assistido, né? Por outra pessoa, né? Então, não só ficar tentando, às vezes a gente fica o tempo, passa vidas tentando resolver sozinho uma coisa que você não está conseguindo e que outra pessoa pode te ajudar e que nesse momento em que você pede ajuda e você é ajudado, ocorre de fato a interassistência. Eu me disponho a ser ajudada e nessa ajuda, né, como a gente tem uma rede, né, de relações grupocármicas muito grande, então a gente acaba ajudando aquela pessoa que está me ajudando, né? Eu acho isso é muito bacana, a gente ter essa clareza, né, de que precisou de ajuda, buscar, sabe? Eu acho que isso a gente ganha muito. Isso. Não é? Eu senti isso, sim. Para mim, os atendimentos que eu fiz foram presenciais, né? Daqui até ao IC mais próxima, eu levava em torno de 6 horas de ônibus, né? Mas esse posicionamento, ele foi, assim, para mim, foi decisivo, sabe? Na confiança de investir na TENEPS. Porque eu sentia que não era só uma reciclagem só extraconsciencial, né? Que também a reciclagem intraconsciencial era muito importante. Era o principal, né? Porque o que acontecia aqui dentro se espelhava fora. Então, lidar com os dois movimentos assim ao mesmo tempo foi um posicionamento que aumentou essa confiança para manter o megafoco. Essa mudança intraconsciencial é a base, né? O que sustenta, né, aquilo que você quer fazer, né? Mexe com o externo, mexe com o grupo também, né? Sim, eu sentia o seguinte, professor, não adiantava só eu ficar lendo e fazendo os cursos, né? Eu precisava ir mais cirúrgico, né? Nessa retomada é o seguinte, tinha que ir cirúrgico mesmo. Inclusive, eu estou estudando voltar, né? Depois, eu estou avaliando quando, mas, sabe, voltar para colocar outros assuntos em pauta, sabe? Fazer novamente uma incursão, porque foi bem sinérgico. Essa ideia que você trouxe aí de cirúrgico é também uma condição emergencial para o retomador de tarefa, né? Não tenho mais tempo de mimimi, de blá, blá, blá. É em cima, né, no foco, é no megafoco, sabe? Exatamente. E às vezes precisa mesmo de fazer esse corte mesmo, sabe? Ser firme, né, nesse corte, nessa cirurgia, né? Isso aí. Henry, o que é que você, né, poderia dizer, né, aos retomadores de tarefa, né? Eu sei que aqui podem estar assistindo o seu depoimento, pode ser um retomador de tarefa, né? Pode estar pensando em retomar essa tarefa, ou já está na execução de ser né, de um retomador de tarefa, mas ainda não passou o gargalo que você passou aí já, né, à primeira vista, que já está aí pensando em colocar outros assuntos, né? Achei interessante isso. Colocar outros assuntos para serem estudados, planejados, enfrentados e superados, né? Então, o que é que você diria, assim, para esse retomador de tarefa? Quanto à aplicação da técnica? Sim. Eu penso que qualquer pessoa que está assim, retornando para retomar,
Porque a gente retorna antes de retomar as tarefas evolutivas, né? Que considere a aplicação da técnica de mais um ano de vida para acelerar o seu processo de realinhamento proexológico. Obviamente que essa aceleração ela traz contrafluxos. Então, essa é uma das vantagens de aplicar técnica em grupo, né? Porque dentro do experimento grupal há uma metodologia com tutoria pessoal durante toda a técnica, com os módulos, com as aulas, né? Os intermódulos, com vários debates interessantes. Há um espaço de acolhimento da equipe, com os experimentadores, há um compartilhamento de aprendizados com respeito entre os aplicantes, e isso dá uma segurança muito grande para a gente, enquanto retomador, ir em frente com as mudanças. É isso que eu digo. Para mim, professora, a técnica, ela funcionou como uma locomotiva. Sabe aquele trem que vai na frente puxando os vagões? Então, ela deu a energia necessária para que eu conseguisse me movimentar, para que eu conseguisse sair de uma inércia evolutiva, né? Só que isso numa mesma direção, a direção da PROEX, né? As decisões e ações que eu tomei para retomar as tarefas evolutivas, elas foram puxadas por essa locomotiva que, para mim, foi o experimento grupal da técnica de mais um ano de vida. E ainda está sendo, né, nessa segunda edição. É interessante que você entrou na técnica, né, no curso, né, por indicação, né? Sim, você já conhecia, mas não sabia que tinha um curso, né? Isso. E não sei, mas talvez você nem pensou em aplicar individualmente né, ajudar nesse retorno, né? Como você falou, as tarefas evolutivas, né? E aí você tem eu diria, autoridade moral para falar assim, né? De convidar para as pessoas que querem colocar essa locomotiva na frente, né? Dar essa energia na sua retomada de PROEX, né? Para mim foi. Fazer o experimento grupal da técnica de mais um ano de vida, né? Então, Henry, a gente já está chegando ao fim, né? Foi um papo bem bacana aqui, né? Falando sobre retomadores de tarefa. E eu agradeço, né, a sua participação, a sua colaboração aqui, né, no esclarecimento, né, quanto PROEX, TENEPS, né, retomador de tarefa, autoconsciencioterapia, foram vários assuntos aqui que foi saindo, né, a assistência, autoassistência, heteroassistência, né, muito bom trazer esses assuntos aqui para debater com o pessoal, né, com os participantes. E eu agradeço mais uma vez para você e se você quiser fazer as considerações finais, a gente tem uns minutinhos pequenos, poucos, para você falar alguma coisa. Sim, eu queria agradecer o convite para compartilhar a minha primeira experiência com a aplicação da técnica de mais um ano de vida e também parabenizar a equipe organizadora do experimento grupal por manter por mais de uma década essa iniciativa, né, que tem assistido tantas consciências. Então, obrigada mais uma vez e eu quero agradecer também a equipe técnica, né, que está aí sempre dando esse apoio, a professora Isabel, a Penha, a Magda, o João, né, João Fernandes, né, e a contribuição também dos participantes online. E aproveito também para convidar que para a nossa próxima entrevista, será dia 6/11, às 19h30, né, com a pesquisadora Maíla Minaré, com o tema Assunção da Automaturidade Evolutiva, né? Então, daqui a 15 dias, dia 6/11, nós estaremos de volta. E convido também vocês para acessarem o canal do YouTube
do experimento da técnica de mais um ano de vida e também se inscrevam no canal para receber as nossas notificações sobre as próximas entrevistas. Ok? Obrigada a todos e até a próxima entrevista.